Graça e paz, meus amados irmãos e caros ouvintes. Este é mais um Palavra Viva aqui com o pastor Josivan. Sou pastor da Primeira Igreja Batista em Vila Ramos, aqui na Avenida Coronel Alves Rocha Filho, 390, na Zona Leste, capital de São Paulo. O texto que eu quero ler com vocês está no livro de Provérbios, capítulo 14, verso de número 9. Vamos ler? Os loucos zombam do pecado, mas entre os retos há boa vontade. Os loucos zombam do pecado. Meus amados, todo aquele que zomba do pecado, a Bíblia já está classificando como louco. E esta afirmação mostra que os insensatos desprezam o pecado, tratam ele com leveza, enquanto que os retos, os justos, reconhecem toda a sua gravidade, não brinca com o pecado. Eles sentem remorso, eles buscam arrependimento, entendendo que o pecado promete prazer, mas o que o pecado traz para mim e para você é destruição. Nos afasta de Deus, nos envergonha, destrói a nossa vida. A Bíblia nos mostra um homem, e este homem é bem conhecido, a história dele é contada para as crianças. Estamos falando de Sansão. Este homem fez escolhas erradas, escolhas que trouxeram consequências, mostrando que ele estava desprezando Deus e flertando com o pecado. Ele não teve cuidado com as suas decisões, e isso também vale para mim e para você quando nós não temos cuidado com as nossas decisões. Sansão é este homem que eu quero pensar um pouquinho em algumas escolhas e algumas ações que ele fez. Vamos pensar o seguinte: Sansão caiu na mão dos filisteus. Por que ele caiu na mão dos filisteus? Porque não caiu em si. Porque quando nós caímos em si, tomamos consciência do que somos, do que Deus fez por nós, nós não nos tornamos pessoas soberbas e egoístas, achando que somos melhores, que podemos fazer as coisas. Não foi para isso que Deus chamou Sansão. Então ele cai na mão dos filisteus porque não caiu em si, porque não teve consciência de que dependia de Deus, que não era ele, que a história não era sobre ele, a história era sobre Deus. Outra coisa, Sansão dominou um leão, mas não dominou o seu próprio coração. Um dos frutos do Espírito que nós precisamos desenvolver, e aí você precisa ter o Espírito Santo em você, e para isso você precisa entregar sua vida a Jesus, receber o Espírito Santo, que somente aqueles que têm Jesus como seu Senhor e seu Salvador são assistidos pelo Espírito Santo. A presença do Espírito Santo passa a morar em nós. Um dos frutos do Espírito é domínio próprio. O que nós temos visto são pessoas que não têm domínio das suas ações, das suas escolhas, dos seus temperamentos, das suas decisões, e se perdem. Então Sansão chegou a dominar um leão, um animal feroz, um animal que todos temem, mas não dominou o seu próprio coração. Pecou com a concupiscência dos olhos, que é quando nós desejamos, quando nós queremos e ficamos olhando, tentando, eu quero isso para mim. Pecou com a concupiscência dos olhos, mas ficou cego. Teve os seus olhos perfurados. Tem gente que, estando cego, enxerga mais do que quem está com os dois olhos bons, uma vista boa, porque está cega pelo seu próprio entendimento, pelos seus desejos, pela sua lascívia. Cuidado com a concupiscência da carne, com os desejos da carne. Sansão não teve esse cuidado. Buscou liberdade para viver o pecado e morreu escravo. Portanto, não acabe como um escravo por conta dos prazeres, por conta do pecado. Sansão também brincou de ser amarrado e terminou amarrado. Assim é aquele que brinca com a palavra de Deus. Por isso que a Bíblia diz: os loucos zombam do pecado, mas entre os retos há boa vontade. Portanto, meus amados, vigie os seus olhos, vigie os seus pensamentos, vigie os seus passos, vigie suas amizades,
Vamos olhar para a palavra de Deus que diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Você tem buscado Deus como primeira opção? Ou você está brincando? Brincando com coisa séria, zombando do pecado, como se ele não tivesse poder, como se ele não trouxesse consequências nem gravidade. Cuidado, não se brinca com Deus. O preço por escolhas erradas, decisões erradas, é terminar na escravidão, é estar envergonhado, perder a sua visão, ser escravo, estar amarrado. Foi isso que aconteceu com Sansão. Esse não é o desejo que eu tenho para você. Mas o desejo que eu tenho para você é o desejo da palavra de Deus, liberdade. A Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E essa liberdade é Jesus Cristo. Quando nós conhecemos a Cristo como Senhor e Salvador, estamos livres do pecado. Estamos livres do domínio do pecado. Estamos livres de nós mesmos, porque o Espírito Santo vai insistir, interceder juntamente com o nosso espírito de que nós somos filhos de Deus. Nós não somos escravos do pecado. Portanto, entregue sua vida a Jesus. Passe o seu coração diante da cruz de Cristo e veja se as suas escolhas, se as suas decisões de fato adoram a Deus. Volto a dizer: os loucos zombam do pecado, mas entre os retos há boa vontade. Mas entre os retos há boa decisão. Porque os justos preferem Deus. Que você escolha Deus na sua vida. Vamos orar? Pai eterno, Pai querido, muito obrigado por tua palavra. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor nos alcançou. Ó Deus, não permita que desprezemos, ó Deus, a tua palavra, mas que coloquemos a tua palavra em alta conta em nossos corações, para não pecarmos contra ti. Que possamos, ó Deus, guardar a tua palavra no nosso coração, no íntimo do nosso ser, para não pecarmos contra ti. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas. E, ó Deus, se há alguém ouvindo essa palavra, que tem zombado do pecado, que tem brincado com coisa séria, em nome de Jesus, que isso caia por terra hoje. Que essa palavra seja um alerta ao seu coração, trazendo verdade, trazendo razão, para que pare de brincar com o que é sério. Em nome de Jesus, ó Deus, derrama salvação nesses corações, nós pedimos. Rogo também, ó Deus, pelos enfermos, pelos enlutados, por aqueles que estão vivendo a dor do luto, de separação. Tem misericórdia. Pai Santo, te peço pelo lar da viúva, do órfão, por aqueles que estão, ó Deus, também com um abalo emocional, vivendo crise de ansiedade, de angústia, de medo. Tem misericórdia, Pai. Em nome de Jesus. Socorre, ó Deus, toda a família. É o que nós te pedimos hoje e sempre. Amém. Meus amados, que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde, que o Senhor levante sobre vocês o rosto e lhes conceda a paz. E nunca se esqueça, Jesus te ama. Se essa palavra foi importante para você, curta, compartilhe. E se você ainda não for inscrito, se inscreva. Deus abençoe. Até o próximo Palavra Viva, querendo Deus.